Olá pessoal, essa é a segunda e última aula referente ao sistema genital masculino e nela nós vamos conhecer as glândulas sexuais acessórias, nós vamos falar também da anatomia do pênis e da anatomia da uretra masculina. Espero que vocês aproveitem o material. Em relação às glândulas sexuais acessórias, o que são essas glândulas, né? Bom, primeiro vamos nos situar aqui, ó. Essa imagem é uma imagem posterior da cavidade abdominal. Professor, eu não entendi. Isso aqui que a gente está vendo na frente, ó, é a parede anterior do abdômen. Isso aqui é a cicatriz umbilical, ó, só que a gente está vendo de dentro para fora, como se a gente estivesse entrando no abdômen e olhando o abdômen, né, de dentro para fora. Aquela parede que nós vemos ali, ó, é essa parede aqui, só que sendo vista de trás para frente, né? Cicatriz umbilical por dentro, ó, o músculo reto do abdômen, os oblíquos, ó, o oblíquo, esse aqui é o transverso, na verdade, que é o mais interno, né? Transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo do abdômen. Bom, tendo visto isso, né, entendendo que essa é uma vista da parede do abdômen, né, de dentro para fora, de posterior para anterior ao músculo diafragma aqui, o ligamento falciforme, o ligamento redondo do fígado, o que nós enxergamos? A bexiga e algumas estruturas aqui, né, abaixo da bexiga. Vamos ampliar isso aqui. Bom, eu tenho a bexiga, que é o pubis, né? Ó, a bexiga. E ó, o ducto deferente, né, tanto de um lado quanto do outro, trazendo a urina para o interior da bexiga. Nessa região aqui, ó, lá dentro eu encontraria o trígono vesical, tá lá dentro dessa bexiga. E vejam o que eu vejo aqui, o que eu encontro aqui. Esse aqui é o ducto deferente, ó. Inclusive é esse ducto que está vindo de onde? Professor, de onde que ele está vindo? Lá do escroto, né? Lá do passando, vindo lá do epidídimo, subindo aqui, ó, entrando no abdômen, aquele anel inguinal profundo é esse aqui, ó. É esse anelzinho aqui, entrando aqui, vindo para desembocar onde? Na próstata. Só que antes disso, esse ducto deferente ele dilata um pouquinho. E essa dilatação a gente chama de ampola do ducto deferente. Isso acontece tanto de um lado quanto do outro. Aqui foi cortado, né, foi aberto, mas é o mesmo ducto deferente formando a ampola. Essa ampola do ducto deferente se une, né, ela, com um ductozinho dessa glândula que nós vemos aqui lateral a ele, que a gente vai chamar de glândula seminal. Professor, não pode ser vesícula seminal? Pode também, né? Alguns chamam de vesícula seminal. Bem, a junção da ampola do ducto deferente ali com o ducto da glândula seminal forma um ducto que nós não vemos e que desemboca aqui no interior dessa glândula que nós vamos chamar de próstata. Esse ducto é chamado de ducto ejaculatório. Então vejam, ó, do lado aqui, isso aqui de posterior, isso aqui é o lado esquerdo. Do lado esquerdo aqui, ó, a ampola do ducto deferente se juntou com a glândula seminal e formou o ducto ejaculatório que desembocou no interior da próstata. Do lado esquerdo, ou melhor, nesse caso aqui do lado direito, a mesma coisa, ó, se juntaram aqui e formaram. Então eu tenho dois ductos ejaculatórios, um do lado esquerdo e outro lado direito, só que eu não vejo esses ductos, eles são muito pequenininhos e estão aqui no interior da próstata. Por fim, existe mais uma glândula, né? Mais um par de glândulas. A próstata é ímpar, é uma só, tá? Que são as glândulas bulbouretrais, essas duas glândulas aqui. Bom, deixa eu falar um pouquinho da função dessas glândulas, né? E a gente entender como que o sêmen é formado. Primeiro, a função do ducto deferente, que nós vemos aqui, né? Ó, do ducto deferente, aqui já é a ampola, mas a ampola não deixa de pertencer ao ducto deferente, é direcionar espermatozoides, né? Lá para o interior, lá para a uretra prostática. A glândula seminal produz o líquido seminal. E esse líquido seminal também é direcionado através do ducto ejaculatório lá para a uretra prostática. Para que serve esse líquido seminal? Ele vai ter duas funções, né? Generalizando, né? Deixando bem simples. Uma delas é formar os fatores de coagulação do sêmen. Professor, mas é coagulação tipo coagulação sanguínea? Não. Mas o sêmen, quando ele é ejaculado, ele é grudento, ele é pegajoso, né? Ele está coagulado. E por que é importante que ele seja grudento e pegajoso? Para aumentar a chance de sucesso reprodutivo. Porque no momento da cópula, né, no momento da atividade sexual, o homem ejacula
lá no fórnice da vagina, vou explicar isso lá no genital feminino. E se a mulher ficar de pé logo após a atividade, esse líquido escorreria. E aí, né, quanto mais líquido escorre, quanto mais sêmen escorre, menos espermatozoides vão ficar lá, né, e consequentemente menor a chance de sucesso reprodutivo. Agora, quando esse sêmen ele é grudento, ele é pegajoso, ele gruda lá no colo do útero, lá no fórnice da vagina, e o útero ele faz movimentos, né, contráteis para jogar um pouco de sêmen para o seu interior. Tá? Isso acontece. Bom, além de formar esses fatores de coagulação, o líquido seminal, né, ou seja, produzido aqui pela glândula seminal, vai também nutrir os espermatozoides, né? Ele vai ser rico em frutose, e essa frutose nutre os espermatozoides porque eles precisam de energia, né, para bater seu flagelo e conseguir chegar até o destino final. Bom, e a próstata? A próstata produz um líquido que também é liberado lá no seu interior, eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, que a gente chama de líquido prostático. Esse líquido prostático, ele vai fazer o contrário do que o líquido seminal fez, ou seja, ele liquefaz novamente os espermatozoides. A gente diz que ativa os espermatozoides. Por quê? Porque se o sêmen ele é grudento, né, ele está coagulado, ele não escorre, ele fica grudado nas paredes, né, por exemplo, da vagina, do útero, mas o espermatozoide também está grudado ali naquele meio e não consegue se locomover. Esse sêmen ele tem que voltar a ser líquido, é onde o líquido prostático acaba agindo para deixar ele líquido novamente. E a partir do momento que ele ficou líquido, uma parte vai escorrer sim, mas né, vários espermatozoides já conseguiram entrar no útero. E a literatura diz que os espermatozoides conseguem ver até 80 horas dentro do útero. Na vagina, não. Na vagina, eles morrem em pouco tempo, em minutos. Agora, no útero, ele consegue ficar até 80 horas. Ou seja, a atividade sexual aconteceu hoje, né? A ejaculação aconteceu hoje. A mulher vai ovular daqui a 2 dias. Ela pode já engravidar. Por quê? Daqui a 2 dias, porque já pode ter espermatozoides vivendo lá naquele útero por esse período. Não quer dizer que obrigatoriamente eles ficam 80 horas, mas podem chegar até 80 horas, né? Por isso que no momento da ejaculação o sêmen é grudento, é pegajoso e passa alguns minutos ele vai ser liquefazer, né? Ele vai voltar a ser líquido. Por quê? Para ativar, né? Para que os espermatozoides consigam se locomover, tem que lembrar que isso tudo é buscando o sucesso reprodutivo. E por fim, as glândulas bulburetrais, elas produzem um líquido, né, chamado de líquido bulburetral, que vai condicionar a uretra, né, aumentar o pH da uretra, né, lubrificar para que no momento da ejaculação os espermatozoides passem sem sofrer dano, né, sem cair no meio ácido, assim como tem glândula lá que faz isso na vagina, no masculino é a glândula bulburetral. Bom, então o que é espermatozoide? Espermatozoide é a célula germinativa, né, aquelas células lá N, né, ou seja, com 23 cromossomos, quando a gente está falando de ser humano, né, claro. Agora, o que é sêmen? Esperma é a mesma coisa que espermatozoides? Não, os espermatozoides estão contidos, né, no sêmen ou esperma. O sêmen ou esperma é o fluido constituído por espermatozoides, por líquido prostático, por líquido seminal e por líquido bulburetral. Então tudo isso, né, se une e forma o sêmen ou esperma. Professor, e quando corta o ducto deferente, né? Já falou que quando corta o ducto deferente, esse espermatozoide não chega mais lá e não é liberado, mas o homem continua ejaculando, sim, porque ele vai continuar liberando líquido seminal, líquido prostático e líquido bulburetral. A olho nu nem dá para notar a diferença. Qual vai ser a diferença? A diferença é que naquele sêmen não existem mais as células germinativas, ou seja, os espermatozoides. Né? Então, aqui mais para deixar claro aquilo que eu já tinha falado anteriormente. Em relação ao pênis, o pênis ele vai ser constituído por uma raiz e pelo corpo, que é a parte aqui mais anterior. Vale lembrar que a posição anatômica do pênis é ele ereto, ele é elevado, conforme a gente está vendo aqui, ó, e não ele flácido. Tá? Ou seja, essa aqui é a face anterior, também conhecida como face esponjosa, ou face uretral, depende muito da literatura, e a face que a gente não está vendo, a face lá de trás, é a face posterior, ou conhecida como face dorsal do pênis. A raiz do pênis ela vai ser constituída por 2 ramos, que são estruturas que fixam o pênis lá no isquio, tá? Lá no osso do quadril, então o pênis é fixado no osso do quadril, ó. A gente diz que eu tenho um ramo de um lado e um ramo do outro lado, e a parte central que a gente chama de bulbo do pênis. Então, ó, um ramo, outro ramo e o bulbo formou a raiz do pênis. O restante a gente chama de corpo do pênis. Bom, a parte mais
distal, né, a parte mais distal do pênis é o que a gente vai chamar de glande. Eu vou dizer pelo que ela é constituída. Bom, na glande, né, que é tecido esponjoso, já vou explicar melhor isso para vocês, nós encontramos uma região um pouquinho mais dilatada, que a gente chama de coroa da glande, e um ápice, né? Na coroa da glande existe uma região de muita sensibilidade, muitos receptores, principalmente aqui na região inferior, próxima do frênulo do prepúcio, que eu já vou falar dele. Logo abaixo da coroa da glande existe a glande é como se fosse uma cabeça, né? Então abaixo da cabeça tem um pescoço. O pescoço em anatomia a gente chama de colo, né? Então aqui encontra o colo da glande. Vale lembrar que ela é uma região onde tem várias glândulas que produzem uma substância sebosa e que essa higiene ela tem que ocorrer constantemente, né? Então o homem tem que lavar, né, higienizar diariamente a glande, o prepúcio, a região toda, secar direitinho e cobrir, né? A higiene genital masculina ela é importante, né? Fala-se muito da feminina, mas a masculina ela também é importante, né? Assim como a feminina. Bom, caso contrário, começa a gerar processo inflamatório aqui. O processo inflamatório na glande a gente conhece como balanite. No prepúcio, que eu já vou explicar o que é o prepúcio, de postite. E quando acontece nos dois, é a balanopostite. Bom, o que mais que nós vemos? Ó, existe o ápice da glande, e no ápice da glande nós encontramos o ósseo externo da uretra, que vai servir para a passagem da urina e vai servir para a passagem do sêmen, né, do esperma. Ó, tá ali o ósseo externo da uretra. Bom, existe uma pele retrátil que recobre a glande, né? Por fora é pele, por dentro é mucosa e como eu falei, ela é retrátil. Se a gente puxar, ela acaba expondo a glande, chamada de prepúcio. Esse prepúcio, ele vai ser limitado, essa retração dele, por essa preguinha aqui, ó, de mucosa que a gente chama de frênulo do prepúcio. E muitas vezes por diferentes motivos, seja por questões religiosas, seja por questões médicas mesmo do ponto de vista do paciente tem um processo inflamatório, né, como um caso de fimose, seja por questões, enfim, culturais, esse prepúcio ele acaba sendo retirado, né, um procedimento chamado de postectomia, retira, né, mais conhecido como circuncisão, retira o prepúcio e a glande ela vai ficar exposta, né, sempre, ou seja, não vai mais ficar recoberta por esse prepúcio. Bom, aqui é um corte transverso do pênis, né? Cortamos o pênis transversalmente, como se fizesse um corte nessa região. E o que nós encontramos aqui, né? Além da pele, além da fáscia, né, superficial, além de fáscia profunda, nós vamos encontrar 3 corpos aqui, ó. 2 na região mais posterior, mais dorsal, que a gente vai chamar de corpos cavernosos, e um na região mais anterior, que nós vamos chamar de corpo esponjoso. Esses são tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso é tecido erétil, tá? Se enche de sangue, é isso que faz a rigidez pro pênis, né? O sangue retido nessa região. No interior do corpo esponjoso, nós encontramos a porção esponjosa da uretra. O corpo esponjoso ele tem 2 dilatações, uma mais interna que a gente chama de bulbo e outra mais externa que a gente chama de glande, ou seja, a glande nada mais é do que uma continuação do corpo esponjoso. Aqui nós vemos a glande, né? Como eu falei, é uma continuação desse corpo esponjoso. Em relação à uretra masculina, a gente já falou um pouquinho da uretra, né, na aula de sistema urinário, mas aqui é importante a gente reforçar algumas coisas. Ó. O que eu vejo aqui? A bexiga, a próstata, né, aquele músculo transverso profundo do períneo e aqui o pênis. Então notem, ó, a uretra masculina, como eu já tinha falado para vocês, né, ela é constituída por 3 porções. Alguns colocam 4, tá? Tudo que eu coloco são 3 porções, muitos autores vão colocar como 4, porque alguns vão considerar a porção entre os muros, ou seja, a porção intramural. Mas a maioria não descreve porção intramural, mas vocês podem encontrar dessa forma, tá? Eu prefiro falar em 3 porções. Mas você pode encontrar também na literatura a fala, né, da porção intramural. Bom, porção prostática da uretra, né, dentro da próstata, porção membranácea da uretra, dentro do músculo transverso profundo do períneo, e porção esponjosa da uretra, ou seja, dentro do corpo esponjoso. E aqui nós encontramos o ósseo externo da uretra.
Aqui aquele corte transverso que eu já tinha apresentado anteriormente. E vejam, agora eu dei um zoom, eu aumentei o interior da próstata aqui, né? A bexiga, próstata, né? E o pênis aqui, para a gente observar as estruturas que nós temos. Olha o trígono da bexiga aqui, o trígono vesical, né? Com os ósseos ureterais e o ósseo interno da uretra. Bom, o que a gente tem que enxergar ali, o que a gente tem que entender, o que é importante a gente falar. Vejam só, no interior da porção prostática, né, da uretra, nós encontramos o colículo seminal, essa elevação. Nesse colículo seminal, nós vamos encontrar dois pequenos ósteos, que são os ósteos do ducto ejaculatório, né, ou dos ductos ejaculatórios, um de um lado, outro do outro. Professor, o que está desembocando ali nesse ósteo mesmo? O ducto ejaculatório. E por quem que ele era formado? Pela união lá, né, da glândula seminal, né, ou do ducto da glândula seminal, pode chamar também de vesícula, sem problema nenhum, e pela ampola do ducto deferente. Então vejam, através desses dois ósteos aqui do ducto ejaculatório, vai estar chegando espermatozoides aqui na porção prostática da uretra e também, além de espermatozoides, vai estar chegando líquido seminal. Agora, lateral em relação a esse colículo seminal, nós encontramos aqui os ósteos dos ductos prostáticos. Porque a próstata produz o líquido prostático, e esse líquido prostático ele vai ser liberado, né, nessa porção esponjosa aí porção prostática, perdão, da uretra. Agora vejam, um pouquinho mais abaixo, agora não mais no interior dessa porção, nós vamos encontrar a glândula bulburetral, que eu já tinha falado para vocês anteriormente, essa glândulazinha. Essa glândula bulburetral, ela também possui um ducto, só que esse ducto se abre um pouquinho mais embaixo, ó, já não é mais na porção prostática da uretra, e sim na porção esponjosa da uretra. Tem o ósteo ali da glândula bulburetral. Bom, tudo chegou então na uretra, né? Independente da porção. Misturei todo esse líquido e formei o sêmen. E no momento da ejaculação, esse esfíncter interno da uretra aqui, ó, se contrai para não deixar o líquido retornar, ou melhor, entrar, né? Não fazer um fluxo retrógrado para não chegar aqui na bexiga, e a ejaculação vai acontecer aqui através da uretra. Bom, vale lembrar o seguinte, que tanto o sêmen, né, quanto a urina passam pelo interior aqui da porção prostática, ou estou com esponjosa na cabeça, né, porção prostática da uretra. E a hiperplasia benigna prostática, ou seja, o aumento dessa próstata que acontece em muitos homens, né, com idade avançada, né, alguns estudos dizem que todo homem que chegar aos 100 anos vai ter hiperplasia benigna prostática, lembrando que isso não é o câncer de próstata, câncer pode acontecer, mas é outra coisa, tá? Essa hiperplasia benigna prostática, ou até o câncer de próstata também poderia entrar nesse raciocínio, pode comprimir, diminuindo essa abertura aqui da uretra. A uretra vai ficando estreita, né, estenosada, porque conforme a glândula vai aumentando, a uretra vai sendo espremidinha. Então, às vezes, o idoso ele começa a ter dificuldade para urinar, né? Ele vai lá e começa a ter polaciúria, vai lá urinar várias vezes, mas pouquinho, né, gotejando, porque tem que fazer muita força para isso. Por quê? Porque essa próstata ela está aumentada. E aí muitas vezes existem os procedimentos cirúrgicos, né? Hoje eles evitam fazer a prostatectomia total, é retirar a próstata, né, como um todo, mas muitas vezes eles dão uma escavada internamente aqui, né, para liberar essa passagem novamente. Então às vezes abre aqui um pouquinho, né, desgasta, mas na cápsula, sempre que possível, eles não mexem por causa da inervação, isso pode causar impotência. Agora, quando a gente está falando em tumor, em câncer, aí é outra história, né? Isso eu estou falando para daí o cirurgião vai muitas vezes ter que retirar tudo sem ter o que fazer, né? Tem que tirar. Agora, na hiperplasia benigna prostática, muitas vezes eles simplesmente dão uma escavada só para melhorar aquele trânsito, né? E agora a gente consegue entender qual a relação entre dificuldade em urinar, né, com hiperplasia benigna prostática, com aumento da próstata. Qual é a relação? Bom, a uretra, uma porção dela passa no interior da próstata, consequentemente, né? A gente conhece agora essa relação. Encerramos assim mais um módulo pequeno, porque o sistema genital é um sistema um pouco menor, né? Quando a gente compara a anatomia dele com a anatomia, por exemplo, do sistema circulatório, digestório, né? Ou outros
alguns outros sistemas, mas ele é um sistema importante, né, e fundamental para o nosso conhecimento. Nos vemos no próximo, que será sistema genital feminino. Um grande abraço.